Este é um momento profético. Aqui é liberada uma palavra. Você deve recebê-la. Ore, fale e viva o melhor de Deus para a sua vida. O tema da nossa conferência será Restart, ou seja, reiniciar. Pode ser resgatar, reconstruir, renovar. Mas a pergunta é, o quê? Pode ser muitas coisas, mas nada será reiniciado, reconstruído, renovado em nossas vidas se não começarmos de maneira correta, ou seja, pelos princípios da palavra de Deus. Andar em obediência a esses princípios certamente vai mudar a sua história, mas não só. Vai mudar a história da sua família, a história dos seus amigos, a história dos seus colegas de trabalho, o seu ministério e ainda a tua geração, a sua descendência, amém? Na vida, todos nós passamos por ciclos. Ciclos, eles começam, ciclos terminam, mas muitas vezes os ciclos se repetem e aí temos um grande problema, porque muitas vezes esses ciclos são ciclos que eu chamo de ciclos viciosos, ciclos de tristezas, de derrotas e maldições que venham sobre nossas vidas, que nos levam ao fracasso, derrotas e maldições. Mas quando nos apropriamos da palavra de Deus e andamos em obediência aos princípios de Deus, esse ciclo, até então de choro, tristeza, dor, ele se rompe e começa a vir sobre nós o que eu chamo de ciclo virtuoso, ciclos virtuosos, que são ciclos de bênção, ciclos de prosperidade, de vitória, e a graça salvadora de Deus, ela vai nos ensinar a cada dia e vai nos sustentar a despeito das lutas e das adversidades para a qual passamos. E isso é o que nos basta para nos completar plenamente. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24, 27, o nosso Senhor Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, ele conclui o sermão do Monte das Bem-aventuranças, o maior sermão de Jesus e o mais pleno, mais maravilhoso de todos, porque Jesus ali, ele nos dá direção em todas as áreas das nossas vidas, e ele conclui falando sobre esse texto, ou seja, todo aquele que absorve a minha palavra, todo aquele que entende a minha palavra e a pratica é como um homem prudente, mas aquele que não absorve, aquele que não pratica, aquele que não vive aquilo que eu estou dizendo aqui, é como um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E eu quero trazer aqui duas considerações. A primeira dela é que fala de um construtor imprudente, ou seja, muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus e não estamos praticando essa palavra, estamos sendo imprudentes, sem juízo, insensato, descuidado, muitas vezes agindo no nosso sentimento. E qual é o fundamento que Jesus traz como ilustração? A areia. A areia não tem sustentação, todos nós quando edificamos uma casa, precisamos ter o alicerce dela bem fundamentado para que haja segurança, porque vem a pressão. E se a sua casa, a sua vida, a sua história estiver edificada sobre areia, a tua casa irá cair. O coração deste homem imprudente está muitas vezes ligado aos valores da vida, aos valores deste mundo, e deixa Deus em último lugar. Deus não é prioridade. E quando chega esse dia mal, que chega para todos nós, ele está raquítico na fé, não tem força para lutar, resistir às provas que são colocadas em nossas vidas todos os dias. A pessoa perde a autoridade espiritual. Uma passagem que tem lá em 1 Samuel 17 fala a história do rei Davi com Golias. Davi, quando teve de frente dele aquele gigante, ele olhou para aquele gigante e viu ali uma oportunidade, a despeito do que os seus irmãos diziam, a despeito do que o rei Saul pensava dele, ele entendia que sobre a vida dele havia uma unção profética.
e aquela unção profética ia ser colocada em xeque naquele momento, e Davi entendia isso e viu naquela oportunidade de enfrentar um gigante, um grande desafio em sua vida, onde todos ao seu lado estavam com medo, paralisados. Ele viu aquilo como uma oportunidade e ele enfrentou o gigante, e naquele dia ele venceu aquele gigante e a batalha. Tiago, capítulo 1, 22 a 24 diz: se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e esquece de como era. A segunda consideração é o construtor prudente, ou seja, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Edificou a sua casa sobre a rocha. É aquele homem que tem atitude diante do que está ouvindo na palavra. O construtor prudente, todo dia, ele medita, ele ora, ele busca a palavra de Deus como inspiração para a sua vida, fortalecendo o quê? A sua fé. Porque virá o dia da angústia, o dia da derrota, o dia da vergonha, mas ele estará forte, porque a sua vida está edificada sobre a rocha. E a graça maravilhosa de Deus o encobre. Então, meu querido, uma reconstrução na nossa vida, ela passa por o princípio da obediência à palavra de Deus. Nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus, o que Deus está nos orientando. E muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está falando, mas obedeça, seja obediente, seja como esse homem que, mesmo diante das pressões que vêm de todos os lados, o prudente continua louvando ao Senhor e vivendo debaixo de um propósito. Amém? Eu queria terminar este momento maravilhoso com Deus, orando por você, já profetizando e declarando sobre a tua vida, que essa conferência vai ser algo, um divisor de águas na tua vida. Então você venha com um coração cheio, pleno, para ouvir tudo aquilo que Deus vai trazer para a sua vida, e absorva e começa a viver uma nova fase de ciclos virtuosos. Amém? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu que oro e declaro sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai amado, que está ouvindo essa mensagem, Senhor Deus. Que o Senhor traga a ele crescimento, Senhor Deus, em todas as suas áreas. Que possa, Senhor Deus, ser um divisor de água, aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, que é um tempo do renovo, é um tempo da reconstrução, é um tempo, Senhor Deus, de realmente reiniciarmos a nossa vida agora de uma maneira correta, fundamentada na palavra de Deus, fundamentada na rocha da nossa vida, que é Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, eu te louvo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse foi o nosso momento profético de hoje. Até o dia 29 de março teremos esse tempo de segunda a sexta, às 8 horas aqui no YouTube, como forma de preparação para a IA Conference 2024. A IA Conference acontece nos dias 2 a 5 de maio. Inscreva-se no aplicativo ou site da IA Church e esteja conosco.